Olá pessoal, bem-vindo ao canal FISMAT Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre as leis de Kepler, importantes leis da astronomia. Vamos começar um pouquinho de história. Kepler foi um matemático e astrônomo alemão que nasceu em 1571 e morreu em 1630. Durante a vida toda ele foi pobre, mas ele era muito talentoso em matemática, muito esforçado. Ele, inclusive, viveu nessa época difícil, né? Nessa idade média aí, ó, a igreja mandava, tinha poder de vida e morte das pessoas. Terrível. O que a pessoa falasse, ou que a pessoa fosse julgado herege pela igreja, a pessoa era condenada a ser queimada em fogueira. Então, vivia numa época difícil. Mas mesmo assim, com talento, ele brilhou na matemática. E ele vivia de astrologia, que na época as pessoas acreditavam muito em astrologia, né? Então ele ganhava, era o ganha-pão. E mais outros bicos ele fazia, mas nada que ajudasse ele a ter uma vida muito boa. Ele lá em Praga, na universidade lá, ele conheceu Tycho Brahe. Tycho Brahe, diferente de Kepler, ele era aristocrata. Ele era de família nobre, rico, astrônomo lá da Dinamarca, perto de uma ilha lá tinha um observatório e ele era astrônomo. Aí ele encrencou com o rei lá e foi lá para Praga, na Tchecoslováquia. Aí construiu um observatório lá e conheceu o Kepler lá, que viu que o jovem era talentoso em matemática e falou, vou contratá-lo, né? Aí Kepler viu que Tycho Brahe colheu muitos dados sobre os planetas, do movimento dos planetas, né? Data, posição, isso mais de 20 anos, com esse monte de dados. Só que o Tycho Brahe escondia esses dados como se fosse ouro, né? O Kepler não tinha acesso. O Tycho Brahe, aquilo lá era um cofre, um segredo. Isso em 1599, mas o Tycho Brahe, a saúde não era muito boa. E aí já começou a ter problema de saúde, ele comia demais, bebia demais, festas, mulherada, ele era muito rico. E acabou falecendo em 1601. E conclusão, o Kepler teve acesso a esses dados experimentais do Tycho Brahe durante anos e anos e anos. Através desses dados, ele conseguiu fazer as suas leis, 3 leis famosas. A primeira lei de Kepler: as órbitas dos planetas são elipses, sendo o Sol em um dos seus focos. Olha aqui a elipse, tá vendo? É um tipo de um ovo, né? Ovalado, tem 2 focos, o Sol está em um foco, aqui está o planeta Terra. A elipse, lembra-se lá da geometria analítica, né? A distância entre o centro até a elipse é letrinha B. Entre o centro até o foco, letra C. Essa nomenclatura em geometria analítica é para não causar confusão na hora de deduzir as fórmulas, se ali está deitada, está em pé. Então tem essa convenção. Letra C é a distância do centro ao foco, letra B, distância do centro à elipse. E A é a hipotenusa entre B e C. Lembrando das propriedades da elipse, a distância D1 mais D2, a distância da Terra, tá vendo? O foco, o Sol. Aí depois D1, a distância do outro foco da Terra, D1 mais D2 é constante, é a propriedade de uma elipse. Na hora de deduzir, é muito importante essa propriedade. E a equação da elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Deduzida segundo aquelas convenções, né? Ó, o y aqui está sobre b ao quadrado. Se fosse em pé, o y estaria sobre a ao quadrado. Por isso que é importante aquela convenção. Outra convenção é a excentricidade, é C sobre A. A distância entre os focos dividido por a hipotenusa. O que significa isso? Quanto maior esse C, mais alongada é a elipse, mais ovalada é. E quanto menor o C, a elipse tende a uma circunferência. Então, se o C é pequeno, a distância dos focos é pequeno, a excentricidade dá o quê? 0 sobre 0. 0 sobre alguma coisa é 0. Então a circunferência tem excentricidade 0. Ela não é ovalada, então a circunferência
C sobre A. C é a distância entre os focos se juntam e formam a circunferência. Essa é a propriedade importante da elipse, para entender o movimento dos planetas. Aí a segunda lei de Kepler. Kepler, diante dos dados de Tycho Brahe, o que ele fez? Ele descobriu que os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Na época ele não sabia, mas isso aí vem do princípio da conservação do momento angular. mvr igual a constante. Um sistema isolado, massa e velocidade vezes o raio, num sistema em rotação, é constante. Quer dizer, se aumentar o raio, tem que diminuir a velocidade. A massa é constante, no caso do planeta, quer dizer, se o raio, a distância é pequena, a velocidade do planeta é grande. E se o raio é grande, a velocidade do planeta é pequena. A massa é constante. Aí vocês observem aqui, ó, a massa do planeta. O raio é pequeno, ó. A velocidade é grande. Comparado aqui, ó, o raio é grande, a velocidade é pequena. Então o planeta tem uma velocidade, a velocidade depois diminui, vai aumentando e depois... Então, quando está afastado, a velocidade é menor, porque ele está afastado, né? E quando está perto, o campo gravitacional puxa mais o planeta, ele gira mais rápido. Né? Esse movimento aqui, ó, gira aqui, ó, nessa região mais rápido. A área desse triângulo, desse segmento aqui é igual desse triângulo, mais ou menos desse triângulo aqui são iguais. Então a velocidade aqui é menor que a velocidade aqui. Por quê? Devido ao princípio de conservação do momento angular. O momento angular do planeta em relação ao Sol é constante. A massa do Sol é constante praticamente e do planeta também. Então o planeta quando gira, certo, não tem força externa atuando, só a força gravitacional entre eles. A velocidade fica em função do seguinte, mvr igual a constante. Velocidade aumenta, o raio diminui. O raio aumenta, a velocidade diminui. Fica assim. Mais rápido quando está perto do Sol e mais devagar quando está longe do Sol. Baseada no princípio da conservação do momento angular. Só que o Kepler, ele fez as leis, ele não conhecia esse princípio. Aí a terceira lei de Kepler. Ele descobriu que o período do planeta, o período do planeta ao quadrado é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. Ele descobriu isso aí com esses dados do Tycho Brahe. Traduzindo em matemática aqui, ó, o período ao quadrado do planeta é igual a uma constante, é a distância média ao cubo, né? Distância média é o cubo aqui, ó. Ao cubo da distância média, né? Então, a formulação matemática, Terra. E se você pegar os dados do planeta Terra e os dados do planeta Marte, Terra ao quadrado sobre o período da Terra ao quadrado sobre o período de Marte ao quadrado, distância da Terra ao cubo sobre a distância de Marte ao cubo, e cancela o K. Então essa constante você não precisa saber o valor dela. A distância da Terra era conhecida até o Sol, por outros métodos astronômicos. O tempo do período da Terra é conhecido, né? 365 dias para dar volta em torno do Sol. O período de Marte conhecido, olhando os dados lá de Tycho Brahe, né? Ele determinou o período de Marte, né? 600 tantos dias lá. Aí você calcula que a distância de Marte ao Sol, ó, usando a fórmula, e sem conhecer o K, só com os dados de Tycho Brahe lá. Kepler fez essas leis. E aí já de graça já conseguiu a distância de Marte até o Sol. Depois de Vênus até o Sol e assim dos planetas conhecidos da época, que era até Saturno. Né? Não tinha telescópio na época. No fim o telescópio foi o Galileu, lá começou a fazer lá em 1600 e pouco. Mas foi só com observacional. O Tycho Brahe só olhando o céu. Como que é a astronomia na época, né? Era bem pobre, né? Depois ela foi se desenvolvendo com os telescópios, e foi indo com Newton, com Herschel, aí foi desenvolvendo. Mas ali o pessoal fizeram na raça, no olhômetro mesmo, com poucos instrumentos só, do astrolábio, relógio, para a hora, anotando a data, o dia, a posição do planeta, o ângulo. Então foi um negócio impressionante, né? Pela época impressionante.
Só que o Kepler, com seu talento, com a sua inteligência, ele conseguiu, com os dados de Tycho Brahe, né, que mais de 20 anos lá olhando o céu, né, a posição dos planetas no céu, e com esses dados ele pôde inferir essas leis. Então essas leis ficaram famosas, as 3 leis de Kepler. A primeira lei, a órbita dos planetas é uma elipse, né, o Sol estando entre um dos seus focos. A segunda, o planeta varre áreas iguais em tempos iguais, né? A gente viu que é derivado do princípio da conservação do momento angular. E a terceira, que ele descobriu lá o período dos planetas, principalmente de Marte. Aí você consegue inferir a distância de Marte ao Sol, mais um dado astronômico, e foram depois de Vênus ao Sol e assim por diante. Saturno, Júpiter. E a astronomia foi enriquecendo e foi ficando cada vez mais poderosa. Aí deu um passo maior com a lei da gravitação universal de Newton, que foi um pouco tempo depois. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Abraço, tchau!